Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou usar o portal GE. Mirassol recontra Luiz Augusto pela primeira vez após venda que revolucionou o clube. Atacante do Flamengo rendeu 8 milhões ao Leão ao ser vendido pelo São Paulo pelo Lille. Dinheiro foi usado para a construção do TCT que se tornou referência. É isso aí é o que eu queria repetir essa notícia. A notícia foi de ontem. Que história bonita, né? O cara vendeu o clube que quis se estruturar, que se arrumou, fez o ZT que é referência, hoje está colhendo fruto, está na Série A. Tem muito clube de Série A que não tem o centro de treinamento. Vou falar que é o rival, que o Josano Felipe mesmo já falou em entrevista aberta que tinha gato, tinha um monte de coisas ali que tem que consertar, PTU atrasado. Então, o Mirassol mostra que quem quer fazer, faz. E isso leva um processo, e o processo mostra como o Mirassol chegou na Série A e como está bem na Série E. Que é um clube bem estruturado, como o Flamengo fez. O Flamengo teve que também, com bandeira, praticamente desfazer de vários jogadores, Wagner Love, Dorival Júnior, vários jogadores do Flamengo teve que ir se livrando para baixar a folha salarial, ter uma renda, pagar as dívidas para estruturar para ser o Flamengo de hoje. Então esse processo demorado, é um processo complicado, que você abre mão de várias coisas para que o time ande na linha. Então, o Mirassol fez esse processo da Paranaense. A Paranaense é outro modelo que deu muito certo e deu muito certo e serve de referência. Vamos para mais notícias. A notícia também de ontem que eu mais gostaria de falar. No aniversário de Felipe Luiz, o Flamengo pode conquistar título simbólico do primeiro turno depois de 6 anos. O time que fez mais pontos no primeiro turno foi campeão brasileiro em 16 dos 22 campeonatos nos pontos corridos. Então mostra aí o que o trabalho de Felipe Luiz deu certo. O Flamengo conquistou esse título, venceu o Mirassol já e passou à frente do... Passou. Tá na frente. Hoje o Cruzeiro acabou de perder o jogo pro Santos. Então o Flamengo ganha ainda uma cordoinha. Então o Flamengo está construindo um bom caminho para ser campeão brasileiro. Então vamos ter paciência. E o trabalho do Felipe Luiz, mais uma vez, tem que ser glorificado, ser exaltado. O bom trabalho que ele estava sendo, apesar da eliminação da Copa do Brasil. Vamos para outra notícia. Prato elogia Arrascaeta em lance do gol pelo Flamengo. Sabemos a magia que ele tem. Atacante carne de vitória do Flamengo e valoriza a jogada feita pelo Uruguaio. É isso aí. Arrascaeta, quando tem tempo de pensar e tal, passe. Ele é sensacional. Então, se você tem dois pontas, bom, habilidoso, que chama a marcação, você esteja Arrascaeta livre, flutuando. Então isso faz a diferença. Pedro vai fazer questão de detalhes, se entender mais. Teve lance lá que os quatro tapelavam, fizeram jogar de velocidade, tocando a bola. Isso aí é bom demais para o Flamengo, a parte ofensiva muito boa do Flamengo. Mas na verdade falar um pouquinho mais do jogo, mas continuando aqui a matéria. Paetelo cita abismo financeiro após derrota. O Flamengo tem jogador que é o ano do Mirassol. Auxiliar substituto técnico suspenso e comandou o time Maracanã, comandou o time do Paulista, do interior paulista no duelo do Maracanã. Acho que sem vou tocar nesse ponto, abismo, não sei o que. O Flamengo se estruturou, acabei de elogiar que também o Mirassol fez o trabalho dele. É um processo longo, acho que a torcida do Flamengo é muito grande, foi algo conquistado há muitos anos e consegue ser esse potencial financeiro que é. Então não é, é uma torcida muito gigante que consegue sustentar o clube. Acho que
Sempre vão falar dessa parte financeira, mas o Flamengo passou anos ruim financeiramente, que é onde teve que se reestruturar, e nessa reestruturação o Flamengo conseguiu ser o Flamengo que é hoje. Então, eu creio que esse assunto vai ser sempre falado, mas, assim, me desculpe, mas é bobeira. Vamos continuar falando. O Flamengo ultrapassa a marca de 100 gols na era Felipe Luiz. Veja os artilheiros, Cássio três período, donos de 3 títulos até aqui. O técnico tem o segundo melhor aproveitamento, só atrás de Jesus. É isso aí. Acho que o Felipe Luiz está fazendo o trabalho dele. Jorge Jesus foi um ano mágico. Acho que o Felipe Luiz está acertando as peças, está colocando o time no seu equilíbrio. Assim como foi com o Jorge Jesus, também foi eliminado pela Copa do Brasil, que jogou contra o Atlético Paranaense, depois passou na Libertadores, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Então a história parece que até se repete. Mas o trabalho do Felipe Luiz está sendo fundamental, o time bem equilibrado taticamente, cada vez mais ele consegue ajustar. Com a lesão ainda, o Pulgar ainda está sem jogar, o Jorginho estava suspenso, Saúl está se adaptando, o De La Cruz está retornando ao jogo, a, ao Flamengo. Então são peças assim que cada vez mais na mão do Felipe Luiz ele vai saber controlar a carga de jogos, fazer um rodízio mais suave, sem improvisar muito jogador, cada jogador na sua posição. Então vai assistir 6 e entrar com 62. Então o nível nunca vai abaixar. Então ele está conseguindo fazer esse trabalho. E quem vai ganhar sempre é o Flamengo, cada vez mais. O Flamengo investiu para isso, juntou dinheiro para isso e, e agora é colher os frutos. É hora de colher o fruto vai ser acabado de ser colhido no final do ano, com títulos. Então isso aí, creio que o Flamengo está fazendo esse trabalho para que no final do ano colhe os frutos que é os títulos. Vamos para mais notícia, qual fazer a análise do jogo. Análise: Mirassol ajusta do Flamengo e mostra coragem na derrota em sua estreia no Maracanã. Leão melhora no segundo tempo e freta com um empate em duelo contra o melhor time do país. Melhor time é, contra o Atlético Mineiro, não foi isso, mas vamos lá. O Flamengo começou muito bem, o toque de bola envolvendo. É, Colocou correria, colocou toque de bolas rápidos, envolvente ali com o Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro e Prada. Criou muitas oportunidades. Se as oportunidades estivessem entrando, um quesito que tem que ser melhorado, melhorar a finalização sempre. É um processo que tem que ser sempre melhorado. O Flamengo metia uns 3-4-0, ninguém falava que o Manhãzão assustou. Mas o que aconteceu? Aí eu vi lances assim que é um erro que o Flamengo está tendo, que é dar toques primeiro ali atrás. Quando até o Mineiro teve essa falha, nesse jogo com o Mirassol, teve Alexandre que deu um toque, teve Léo Ortiz que foi dar um toque de cabeça de primeira para trás, criou perigo para o Flamengo. Teve o Alan 2 vezes tentando dar um toque primeiro. Eu creio que eles têm que dominar, conseguir proteger a bola para depois dar um passe seguro. Essa ânsia de dar um passe de primeira, forçando o passe, às vezes não vai acertar e vai causar lances de perigo, porque se o time adversário roubar ali na linha defensiva, fica muito mais perto do gol, tendo chutes, cruzamentos perigosos para vai ser o gol. Já a parte ofensiva funcionou muito bem, conseguiu o Preto, foi o Prado como centroavante, com o Luiz Araújo pela esquerda. O Flamengo tocou a bola muito bem, envolveu o time adversário com um toque muito bem. Eu creio que o que tomou, o Flamengo fez 2-0, tomou um gol, é algo que já está bem falando, o Flamengo tem nos segundos tempos saber jogar defensivamente, explorando contra-ataque,
Se tivesse joteado ali com uns 20 minutos, quando o Flamengo fez 2-0, o Arrascaeta com o Carlos Saúl, feito uma linha de 4-5-1 com, com o Prata na frente, eu creio que aquele gol que o Flamengo tomou é, poderia ter sido evitado, porque o Saúl jogaria como um terceiro volante, estaria mais perto da área para impedir a bola chegar ao Gabriel que finalizou. É porque o Ala e o Everton Araújo, como volante, entraram na área, que é uma jogada de linha de fundo, a bola espirrou e a obrigação dos caras do meio campo é marcar o cara que vem de trás. Então, se você joga com três volantes, vai ter um volante que ia ser a sobra, que poderia roubar essa bola. Mas no mais, eu acho que parte ofensiva com a entrada do Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta não prejudicou o jogo do Flamengo. O Flamengo foi para cima. Se acertasse as finalizações, com certeza meteria 3, 4, 5-0. E esse lance desse gol seria bobeira. Mas é algo que o Flamengo tem que tomar, que é jogar um futebol muito ofensivo, mas às vezes tem que preocupar um pouco o sistema defensivo, que os volantes, como são dois, cansam. Então, tem que ter esse equilíbrio de jogo. Você mexe na parte ofensiva, mas a parte defensiva fica cansada, porque são dois volantes que tem que correr de um lado para o outro, fechando os laterais, cobrindo os zagueiros. Então, é algo que o Flamengo tem que pensar nesse quesito. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz cita números elevados de jogadores antiga, mais saída do Flamengo. Fez quem pode sair, treinador deixou medalhões de fora da lista e não escalou o reforço como no jogo contra o Mirassol na janela. No Brasil vai até dia 2 de setembro. Sobre o negócio de sair, o jogador só sai se ele quiser. Eu creio que ele tem que ter um número elevado, porque se você perceber, em um mês machucou o Alexandre, machucou o Ayrton Lucas, bem que ele tinha vindo voltando de condução. Senão o Flamengo não tem a lateral esquerdo. O Léo Pereira ia ser improvisado, o Varela ia ser improvisado. Então, tendo outros jogadores, mas também tem jogadores coringa. Eu acho que o Alexandre pode jogar como zagueiro. O Vina, acho que também dá para fazer um zagueiro quando precisar. Assim, você tem várias opções. O Prato mesmo pode ser um 9, já jogou pela pontinha, já jogou pela ponta esquerda, sabe? Jogou como um falso camisa 10. Então, são jogadores de múltiplas funções. Então, ajuda. O Michael, que não foi levado, também joga pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Pode ser uma peça interessante. Acho que o Flamengo tem que desenvolver, na minha opinião, mudanças de esquema tático para que esses jogadores entrem. Como eu falei, Michael pela direita, para colocar Michael pela direita, o Everton Araújo pela esquerda e usar a bola aérea com dois pontas como fossem laterais. Então, o Flamengo tem muitas opções no banco. Claro que algumas saídas vão sair, que os jogadores vão ficar descontentes, ficar muito tempo sem jogar. Isso é natural, que você tem que esperar um processo de o titular lesionar para que o outro chegue. Então é um processo que vai ser natural, tem que ser natural. Conversar com os jogadores constantemente, ter uma equipe comissão técnica que perceba essa questão que o jogador está insatisfeito, procurar conversar para não criar clima de como fala, jogador insatisfeito. Então você vai falar, pô, você tá assistindo bem, você tá mal, como tá. Então, essas questões têm que ser vistas. Vamos ver que tem. Outra notícia muito boa aqui do Portal GE. Flamengo supera 1 milhão de ingressos vendidos com o montante de 2025. Com mais de 60 mil pagantes contra o Mirassol, o Rubro Negro totaliza 1.334.365 torcedores em 23 jogos. É isso aí, o Flamengo, esse é o sucesso do Flamengo.
leva uma multidão, leva uma turma, e quando o Flamengo vai bem, cada vez vai mais gente. Então só tem coisas boas a ser somada ao Flamengo. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz comemora a liderança, mas pede consistência até o fim. O treinador explica porque não utilizou o Carrascal no jogo. Acho que a Carrascal tem que entrar naturalmente, entrar 5 minutos, depois entrar 10, depois entrar 15, 20, até ele conseguir entrar um jogo inteiro. Então acho que tem que ser um processo lento. Os jogadores que estão no banco têm que entender isso. Acho que agora tá na hora de ele ter um time titular, um time base. Acho que o time jogou ontem com algumas peças que estão lesionadas, ficaram suspensos, qual é o caso do Jorginho e Pucá, que o Flamengo botar em campo vai evoluir. Quero também elogiar muito os volantes do Flamengo, o Ala e o Everton Araújo. O Everton Araújo, com sequência de jogo, está mostrando que o futebol cada vez mais ele vai soltar seu futebol. Eu acredito muito que o futebol dele é muito, para mim, vem a visão do Patrick Vieira. Claro que ele não tem aquela qualidade do Patrick Vieira, mas é um jogador que pode evoluir tecnicamente em sua subida. Está um pouquinho tímido, está um pouquinho retraído ali, né, com o primeiro volante, mas ele tem uma saída de bola, uma arrancada sensacional quando ele arranca com a bola. Então é algo que tem que ser dele, tem que ser algo natural. Mas eu creio que o Flamengo só ali na volância ali que ele vai dar uma ajustada. E esse time que jogou hoje, acho que praticamente deve ser o time titular dele na maioria dos jogos. Acho que está na hora de definir e mexer uma peça ou outra durante aquele descanso de carga de uma peça para outra. Então vamos ver o que o Felipe vai fazer. Está fazendo um excelente trabalho, então não tem nada para criticar sobre isso. Com você, outra análise aqui, tem outra parte de análise. A análise também leva susto, mas vai ser o jogo com mais finalização e recupera uma para a Libertadores. E no Despiata, Arrascaeta melhor poder de criação do time. Eu creio que a Arrascaeta, por sim, melhor o poder de criação. Acho que com o Samuel Lino e o Prata, ele fica mais livre para criar jogada. Que os jogadores vão se preocupar com o Samuel Lino, se eu não me engano foi ele que tem o cruzamento contra o Léo Pereira. Então ele é muito agudo de um lado, Prata muito agudo para o outro. Então há uma preocupação dos laterais, então faz com que os volantes saia para dobrar a marcação nos pontos, e nisso só espaço para a Arrascaeta criar. Então é aquele negócio, se você roda a bola de um lado para o outro, vai encontrar um ponta muito veloz do outro lado para criar a jogada e finalizar. Então acho que ele conseguiu encontrar o time, e a questão agora é ter consistência e dar ritmo aos jogadores, que fiquem mais entrosados, que naturalmente o Flamengo vai crescer e muito. Então o Flamengo só não meteu uma goleada no jogo contra o Mirassol, porque pegou em algumas finalizações. Destaque contra o Mirassol, Roça Mia renovação enquanto busca reserva. Felipe Luiz, não, isso aí eu já li. Sobre Rossi, ele tá vindo bem na bola aérea, e eu acho que ele não tem que sair muito da pequena área, tá perdendo um pouquinho da tempo da bola aérea. E buscar reserva para ele, acho que bobeira. Acho que para pegar o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tá doando, tá sempre o Flamengo, mas o cara vai sentar no banco. E quando você senta no banco, não tem ritmo de jogo, a sua qualidade técnica cai. Isso aí é algo natural. Acho que o Flamengo tem no jovens que precisam de espaço. Acho que o Flamengo tem que trabalhar para utilizar esses jovens no Campeonato Carioca. Tá experiência já o Carioca, com muita experiência para os jogadores mais novos, para que eles possam desenvolver a sua qualidade técnica, e o Flamengo revelar jogadores que possa atuar no time principal. Vamos para a última para fechar. Zaga vive o ano mais artilheiro da técnica
vejo a evolução. Acho que a dupla, quando tem harmonia, faz grande sucesso. Acho que a zaga Léo tá dando muito certo. Mas o Flamengo vai ter que fazer um rodízio ali, que como eles às vezes atuam bem, às vezes falha por causa de cansaço. E cansaço tem que ter esse descanso. E logo logo o Danilo volta para fazer esse descanso. Eu também usaria, acho que o Alexandre joga na Atlético, mas também sabe jogar como zagueiro para dar uma poupada no Léo Pereira, que joga bem, mas às vezes fica cansado. Então essa é a minha análise. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.